Graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no texto de Lucas, capítulo 11, verso 1. Aleluia, Jesus. Vamos ficar em pé em respeito à palavra do Senhor. E aconteceu que, estando ele a orar em certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar. Vamos repetir essa frase? Senhor, ensina-nos a orar. Podeis assentar-vos. Glória a Deus. Aqui, o evangelista Lucas colocou esse acontecimento numa oração em particular de Jesus, que os discípulos estavam próximos ouvindo, e aí ele vai ensinar para os discípulos a oração do Pai Nosso. Essa mesma oração do Pai Nosso está no contexto do Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 6, e que ele vai ensinar essa mesma oração do Pai Nosso. Mas hoje, gostaria de conversar com os irmãos aqui a respeito desse pedido dos discípulos. Senhor, ensina-nos a orar. Nesse momento, a oração de Jesus foi uma oração muito gostosa, uma oração prazerosa. E os discípulos estavam ali perto dele e já se sentiam até alimentados. E eles falavam: olha só como o mestre ora. Ele ora muito diferente dos fariseus, dos saduceus, do jeito que nós aprendemos na tradição judaica. Olha como ele ora. E Jesus, ele orava com vontade, não por obrigação. E vendo aquilo, aquela oração comoveu a eles. E eu fiquei pensando, será que os discípulos de Jesus realmente precisavam aprender a orar? Bom, eles eram judeus, nasceram na cultura israelita, eles tinham conhecimento da lei, conhecimento dos salmos, dos profetas, e eles sabiam das experiências de oração dos patriarcas. Por exemplo, Abraão, eles conheciam sobre a intercessão de Abraão, lá em Gênesis, capítulo 18. Gênesis, capítulo 18, verso 23. Abraão intercede junto a Deus. E chegou-se a Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirá-los também? E não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Então ali, Abraão estava intercedendo por Sodoma. Isaac, em Gênesis, algumas páginas mais para frente, em Gênesis capítulo 25, verso 21, aqui uma experiência de oração de um patriarca. Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Outro patriarca, Moisés, Êxodo, capítulo 33, Êxodo 33, verso 15. Então disse-lhe: se tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Então, eram experiências fortes, marcantes. E o próprio templo em Jerusalém, ele era um templo destinado à oração. Nós vemos isso lá em Mateus, capítulo 21, quando o Senhor Jesus expulsa os cambistas do templo. Mateus, capítulo 21, verso de número 13. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós
a tendes convertido em covil de ladrões. E ali o templo estava aberto o dia todo para que quem quisesse podia ir ali para orar. E os judeus eles estavam acostumados a fazer várias orações durante o dia, a oração da manhã, oração das 9 horas, oração do meio-dia, oração da tarde. Nós vemos esse exemplo lá em Atos, capítulo 3, verso 1. Após a descida do Espírito Santo, eles ainda mantinham essa tradição de oração. Atos 3, verso 1. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. Então, os discípulos achavam que sabiam orar. Desde que Jesus chamou a cada um deles, vem e segue-me, eles achavam que sabiam orar. Eles tinham aprendido a orar desde pequenos, oraram a vida toda, mas o seu conceito mudou quando eles viram o mestre orando. Aleluia! E eles queriam orar desse mesmo jeito, de modo que um deles pediu: Senhor, ensina-nos a orar. Em outras palavras, Jesus, conta para nós qual o segredo da sua oração. Nós queremos orar igual você. Nós queremos ser fervorosos como você. Nós queremos vencer na oração, assim como você. Porém, esse desejo, ele não surgiu assim do nada, só daquela vez que eles viram Jesus orando, é um desejo que foi sendo construído durante o ministério de Cristo. Eles sabiam que grande parte do tempo de Jesus era dedicado à oração. Mas fica uma pergunta: o que os discípulos estão vendo em Jesus que os motiva a orar? Será que o simples fato de vê-lo orando é motivo para querer orar como ele? E conforme Jesus ora, então o que acontece após a oração de Jesus que chama a atenção dos discípulos? A verdade é que o que eles estão vendo é que as orações de Jesus garantem a vitória. Ele orava durante a noite e tinha vitória durante o dia. Os fariseus armavam ciladas para ele, mas ele vinha com a resposta de Deus. E orar a noite toda é algo cansativo, mas com certeza a vitória será garantida no dia seguinte. E Jesus usou esse método com os discípulos, e ele fez com que eles percebessem que eles não sabiam orar, ensinando eles através do exemplo, ensinando eles através da vida de oração. Ele foi orando, e eles vendo isso, e vendo as vitórias, eles sentiram esse desejo de pedir: Senhor, ensina-nos a orar. E os exemplos da vida do mestre são os ensinamentos mais fortes que ele transmitiu aos seus discípulos. Porque no início Jesus tinha muitos discípulos. E aí ele orou e escolheu 12. E esses 12 iam ficar o tempo inteiro junto com ele. E aí sim, pelo exemplo, pelo ensinamento, ele ia transmitir ensinamentos fortes, profundos na vida dos discípulos. E João, capítulo 13, verso 15, Jesus fala assim: eu vos dei o exemplo. Então a prática de oração de Jesus abriu os olhos espirituais dos discípulos, e eles compreenderam essa verdade, que o crente, ele vence através da oração. Amém? Então vamos agora olhar como era a vida de oração de Jesus. Vamos abrir em Marcos, capítulo 1, verso 35. Diz assim a palavra do Senhor: e levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então Jesus, era rotina na vida de Jesus levantar cedo, antes do sol nascer,
E ele vai para um lugar deserto, um lugar, não que ele foi para o deserto, né? Ele foi para um lugar vazio, que tinha poucas pessoas, que não, quase não tinha pessoas, para ele ter ali uma privacidade em oração. E ele ia e ali orava. Em Lucas, capítulo 5, verso 15 e 16. Lucas 5, 15 e 16. Diz assim: porém a sua fama se propagava ainda mais, juntava-se muita gente para o ouvir, e para ser por ele curada das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos, e ali orava. Então, durante o dia, as multidões afluíam até ele, mas mesmo assim, ele separava um momento para estar junto com o Pai. Ele separava um momento de oração a Deus, né? E então o mestre, ele ora antes do sol nascer, ele ora durante o dia também, e ele ora com os seus discípulos. Lucas 9, 18. E aconteceu que, estando ele só orando, estavam com ele seus discípulos. Olha aí, a mesma situação que nós lemos lá em Lucas 11 aconteceu aqui. Ele estava orando e os discípulos junto ali, vendo a oração dele. Então ele ora antes do nascer do sol, ele ora durante o dia, ele ora com seus discípulos e Jesus passa a noite em oração. Lucas, capítulo 6, verso 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Jesus, ele orava muito. Jesus, ele gostava de orar. E não foi apenas uma vez que ele passou a noite em oração. Vamos ver outro exemplo aqui em João, capítulo 7. Estou colocando vários versículos para vocês verem como era a vida de oração de Jesus. Verso 53. Então nós vamos ver o último versículo desse capítulo e o primeiro do próximo. E cada um foi para a sua casa. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo. Então, cada um foi para a sua casa. Jesus foi para o monte. O que ele foi fazer lá? Foi dormir? Não, ele tinha casa. Ele passou a noite orando e aí ele voltou para o templo. Então Jesus, ele tinha uma vida de oração intensa. Por isso as orações dos discípulos eram como nada perto das orações de Jesus. A incrível quantidade de oração de Jesus despertou o desejo dos discípulos de orar assim também. E aí eles estavam dispostos a rejeitar tudo que eles tinham aprendido sobre oração, para aprender do zero com Jesus. Mas os discípulos tinham dificuldade, eles não conseguiam orar. Por quê? Eles foram humildes para reconhecer que a sua vida de oração era fraca demais. Por mais que eles se esforçassem, eles não conseguiam orar nem 10% do que Jesus orava. Para você ter uma ideia de tempo também, enquanto Jesus orava, eu queria ler em Mateus, capítulo 14. Um outro exemplo maravilhoso. Mateus, capítulo 14, do verso 22 ao 25. Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles. Então, após Jesus multiplicar os pães, né, ele falou para os discípulos: vocês peguem o barco, atravessem
e depois eu vou encontrar com vocês. Né? Então eles não ficaram questionando o mestre, eles sabiam que o mestre gostava de orar, eles respeitavam esse tempo que Jesus ficava orando com Deus. Falou, tá bom. Então eles entraram no barco, foram remando, e a tempestade ela começa devagar, né? E depois ela vai se intensificando. E Jesus lá em cima do monte, ele sabia que os discípulos estavam ali, passando aquela dificuldade, mas ele não desce do monte para socorrer os discípulos, porque não é assim que funciona. Para ele a oração tinha um propósito, ele tinha que romper, ele não podia interromper a oração para isso. Então ele continuou orando, e a Bíblia diz que ele orou até a 4ª vigília da noite. Aqui no verso 23 diz assim, chegada a tarde, estava ali só. A tarde seria quando o sol se põe, às 18 horas. Então a primeira vigília, são vigílias de 3 horas, né? É das 18 horas às 21. A segunda vigília, das 21 às 24. A terceira vigília é da meia-noite às 3 da manhã. E a 4ª vigília, das 3 da manhã às 6. Então, Jesus orou ali algo entre 9 a 12 horas de oração. Aí sim, ele foi socorrer os discípulos. E por que os discípulos não conseguiam orar? Eles sentiam que alguma coisa estava errada com a oração deles. Por isso que eles queriam que o mestre ensinasse. Né? Sabe qual que é o problema? É que quando nós não conseguimos orar, é porque nós não queremos orar. Essa é a verdade. Por quê? Porque a oração é uma escolha. Quando Jesus passa a noite orando, foi porque ele fez uma escolha. Ele tomou uma decisão. Ou ele vai dormir, ou ele vai orar. E entre dormir e orar, ele escolheu orar. A oração dos discípulos não tinha a profundidade, não tinha eficiência, porque eles não davam a prioridade à oração, tanto quanto Jesus dava. Então nós temos que deixar nosso orgulho de lado, para aprender a orar junto com o Senhor Jesus. E o meu desejo hoje, eu desejo 3 coisas que aconteçam na vida dos irmãos. Primeiro, que a nossa vida seja agitada, não por causa dos muitos compromissos que assumimos, ou queremos resolver todas as coisas dessa terra, mas que a nossa vida seja agitada, devido à alta prioridade que nós damos a Deus em oração. Segunda coisa que eu desejo para a vida dos irmãos é que as suas orações possam ser orações motivadoras, orações inspiradoras, orações repletas da presença de Deus. Que se alguém chegar perto, vai ter vontade de orar também. Amém? E que também, a terceira coisa que eu desejo, que as conquistas de oração na sua vida, porque vai ter, se acumulem tanto, que logo todas as pessoas ao seu redor vão perceber. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus, e que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém?